A polícia prendeu o homem que matou 2 moradores de rua com uma barra de ferro aqui em São Paulo. Ele confessou o crime e disse que ficou irritado por causa de um jogo de dominó. O suspeito de matar os moradores de rua foi reconhecido e preso por policiais militares que faziam ronda em Santo André. Em seguida, foi levado para a delegacia seccional. Manuel Almeida da Silva, de 46 anos, também vive nas ruas e conhecia as vítimas. Ele confessou o crime. Manuel contou que tudo aconteceu depois de uma discussão por causa de um jogo de dominó. Eu parei de jogar e eles ficaram me chamando para ir jogar. Aí eu falei, eu não vou jogar. E eles ficaram chamando. Aí eu deitei assim, aí quando eu nem desespero, teve um que pegou nos meus 2 braços e o outro encheu minha cara de tapa. Ele decidiu se vingar. A câmera de segurança de uma clínica registrou parte do crime. Manuel carrega uma barra de ferro que pegou em um estacionamento. Um morador de rua sai correndo e escapa, mas outros 2 foram atacados e morreram. As vítimas são Fábio Neto das Neves, de 48 anos, e Michael Steer Henschel, um inglês de 50 anos que tem família brasileira. Segundo os vizinhos, eles eram tranquilos e prestativos. Desde quarta-feira já havia um mandado de prisão temporária contra Manuel. Depois de ser ouvido, ele foi levado ao IML para fazer exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado para a cadeia pública de Santo André. O delegado disse que pediria a prisão preventiva do suspeito. Manuel já tem passagens anteriores pela polícia. Uma delas por não pagar pensão alimentícia ao filho de 13 anos. A ex-mulher dele também registrou 5 boletins de ocorrência por agressão. Outras 2 passagens são por furto. Na última vez, Manuel roubou o celular de uma enfermeira de um posto de saúde. Foi detido e liberado. Que absurdo, né? O nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi, falou sobre a morte dos 2 moradores de rua em São Paulo. Será que a recusa de um simples jogo de dominó seria realmente a motivação para o assassinato de 2 pessoas, de 2 moradores de rua? A polícia não acredita muito. A polícia está investigando, está ouvindo o morador de rua que confessou os crimes para saber o verdadeiro motivo. O homem que foi reconhecido depois de uma divulgação da Rede Record de TV sobre as imagens dele entrando para matar os 2 moradores de rua e saindo com o ferro na mão, essas imagens elas foram vistas por um detetive particular que conhecia desde Santo André este morador de rua, avisou a polícia e ele acabou sendo preso e confessou os 2 crimes. A polícia acredita que a motivação tenha sido outra e não a simples negativa de um jogo de dominó. De qualquer forma, é preciso analisar um pouco essa história dos moradores de rua. São Paulo tem centenas de moradores de rua. O que acontece é que muitos deles têm uma ficha criminal imensa, mas não é só isso. Tem simplesmente o quê? Um histórico de violência, de morte. Então, como 2 moradores de rua foram assassinados, qualquer cidadão de bem que está caminhando pode ser atacado e morto. Então é preciso, por que não retirar também os moradores de rua, encaminhá-los para usar albergues, identificá-los, dar banho, trocar de roupa, cortar o cabelo, saber quem são. Esse homem, um dos homens que morreu, era inglês, claro, que ele tinha uma mulher aqui no Brasil, e o outro era formado em direito. Tem muita gente que mora na rua e que tem uma condição até muito boa e a família procura e não encontra. Ah, mas a prefeitura tem tantos problemas, né, com o quê? Com os usuários de crack, com uma série de problemas. Não, é problema da prefeitura, sim, o morador de rua. Então, para evitar que novos assassinatos como esses aconteçam, está na hora realmente de encarar uma situação melhor, recolher essas pessoas às ruas, levá-las, vou repetir aqui, para um albergue, banho, cabelo cortado, identificar, ligar para a família e, quem sabe, resolver o problema de muitas famílias que há muitos e muitos anos estão procurando seus maridos, seus tios, seus filhos, seus irmãos e não encontram. Quem sabe a prefeitura faça esse favor a eles, essa maneira de fazer com que essas famílias voltem simplesmente à tranquilidade com seus parentes de volta.